de vídeo. 1 hora de vídeo. É a conversão de uma bruxa. E ela servia o cão direto, conversava com o diabo direto. E ela fala de brechas que são dadas, abertas. Coisas que a gente ignora. Coisinhas boas. Tem um poder enorme no mundo espiritual. Eu comecei a ouvir até a hora dela se converter. Mas da meia hora de instruções. E ela falou o nome de demônios. E ela disse, olha, eu tenho demônio que eu não posso nem falar o nome dele, senão eu invoco ele aparece. Só de falar o nome. Mas a conversão dela foi muito bonita. Tem algum fone de ouvido meu ali, mano? É santo. Deus é santo. Cadê o povo abençoado de Deus? Senhor, meu Deus, traga esse povo. Daqui a pouco entra a Mara aí no hospital. Mande mensagem pra ela aqui. Lá ela pôs todo mundo pra ouvir. A princípio eu tive até que tirar o som dela, porque não tava dando pra ouvir. Que o pessoal falava, ela... Aí eu falei, deixa eu tirar o som da Mara aqui. O jeito é a gente fazer umas coisas desse tipo assim, né? Abrir a célula no hospital, abrir a célula onde tem uma multidão de gente. É verdade. Aí chama o pessoal para participar da célula, nem que seja para dar um oizinho. É verdade. Você tá ouvindo bem o Robertinho, Débora? Tô ouvindo, o áudio aqui tá tranquilo, tá alto, tanto do senhor, do Robertinho, tudo bem. Tá tudo O bem. meu retorno de vocês pra mim tá bem baixinho. É, né? Olha. Também. Parece até que vocês estão tímidos pra falar. Ah, então. Então deve ser. Mas é bom, né, Robertinho? Que aí a gente tem que inclinar o ouvido pra ouvir, né? Mas se o senhor quiser desligar também, se o senhor decidir, moço Ival, A pra gente nós não tem volta, a problema. gente volta. Vamos ver se melhora, se... Acontece. É. Então vou sair e a gente entra de novo. Quem Tá sabe bom. aparece mais gente aí. Aí é bom que começa um novo tempo, né? Quem sabe. Vamos lá. A Martina vai entrar com a assistir. Deu pro Paulo. Gente, Deus abençoe até daqui a alguns segundos. É. Cara, e nesse vídeo Graças a Deus, Débora. Graça e paz. Acho que agora tá melhor, será? Agora tá jóia. Oi, tá vendo que beleza? Então tá bom. Glória a Deus. Agora deu certo. esse vídeo, Simval, Débora, a mulher fala a importância da gente estar orando. O poder que a gente tem, que tem a oração. Uhum. Às vezes a gente não percebe, né? Mas tem poder, sim. A oração sobe a Deus, cara. E ela falou os lances dos rituais que acontecia sobre o pessoal querer pegar o corpo de pessoas que já morreram para fazer ritual. Quando um crente morre, a unção não sai dele. É a mesma coisa de Eliseu, lembra? Quando Eliseu, acho que morreu Eliseu, jogaram um defunto no corpo dele. Jogaram o defunto em cima do corpo dele, ele ressuscitou. É por isso que o diabo queria pegar o corpo de Moisés. Porque ele sabia o poder que tinha. Então ali, né? Tinha poder.
interessante, Só que ela falou né? assim que quando o diabo escreveu um trabalho, quando ele quer pegar o crente, não consegue, É, porque é selado. é verdade. A gente acha muito assim que Deus unge, né, só o espírito da pessoa ou só a alma da pessoa. Mas em Eliseu a gente vê bem como Deus estava presente em tudo, porque os ossos depois de morto, com tanto tempo, ainda tinha poder para agir, né? Então, É. tudo em nós tem Ontem eu estava ouvindo uma muito legal. ex-bruxa. Graça e paz, Débora. Graça e tudo paz, bem? querida, tudo bom, Matheus? Graças a Deus. Eu estava vendo ontem um depoimento de uma ex-bruxa e ela estava falando a respeito da perfumaria, lá com que é feito os ritual, tudo. Aí depois no final ela falou assim, que crente, quem é evangélico, não deverá nunca ser cremado. Você ouviu, Robertinho? Será que é o mesmo? Deve ser. Que é assim, não deve ser cremado. Por quê? Porque as bênçãos pois continua nos ossos do evangélico. E se você cremar, queima isso. Então, se você for enterrado sem cremar, a unção, as bênçãos ficam no corpo. Aí, onde que ele estiver enterrado, evita que muitas bruxarias vai fazer serviço de macumba dentro do cemitério, as pessoas lá. Deve ser o mesmo, então. Entendi, A gente entendi. cobre uma multidão de pessoas que estão em nossa volta, né? Uhum. Isso, que não só evita pessoas fazer a maldade lá, e se quiser, que não pega, que a unção que está nos ossos ali das pessoas, não deixa ser pego. Não, até o crente morto ainda está trabalhando para Jesus, né? Graças a Deus. Aí vocês falando aí da forma que você está falando aí agora, eu lembrei e faz sentido. É verdade, é verdade. Porque Deus nos ama tanto que Ele unge tudo, né? Ele convive com tudo que há em nós. Isso é muito legal, é muito legal. Porque... É que a gente às vezes não percebe, né? O agir de Deus, o poder de Deus na vida da gente, né? Deus diz, não vos... Mas a gente percebe quando uma pessoa também está carregada de maus fluidos também, né? Ele fala, meu Deus, como que... Mas Deus fala, né? Mais valei vós do que os passarinhos. Não temeis aqueles que podem fazer alguma coisa com o vosso corpo, porque até os fios da vossa cabeça estão contados. Então, quando a gente está tão consagrado, né? Sabe que foi entregue para Deus, essas outras coisas que as pessoas fazem, esses trabalhos, já é propósito para a maldade. A maldade na presença de Deus, ela é como se fosse um isopor, ela perde o efeito. Deus é tão poder diante da maldade que perde o efeito, vira fumaça. Então, para nós, se for o nosso dia de ir para a glória, a gente está se encontrando com Deus. Se não for, nós vamos ressuscitar até os mortos. Né? Em nome de Jesus. Tudo bem? Gente, hoje eu estou chegando de lá, vocês acreditam? Nós não começamos agora, nem oramos ainda. Eu fiquei muito ruim, eu estou chegando só agora. Então vamos estar orando? A pressão foi 19/15. Meu Deus. Estou péssima hoje. Vamos estar orando então? Vamos começar? Vamos. Amém. Robertinho, você ora para nós? Vamos orar. Hoje. Tô dando risada porque nós estávamos numa live com o pastor Rezende lá. Aí ele começou e falou pro Robertinho, você ora para nós? Eu sei agora ando coitado. Vamos orar que a Mara vai sair muito melhor dessa célula sem nenhuma dor. Amém. Glória a Deus, nós cremos. Eu voltei com dor, gente. Com dor no peito, com dor no braço. Vai passar. Vai passar em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, papai querido. Maravilhoso. Oi. Continua falando conosco. Sim, papai querido.
Tá, Jeová, rapaz, querido Pai. Às vezes tá, Pai. Apresentar as tuas mãos sobre a Obrigado. vida da Obrigado. para te Obrigado adorar. pela vida do Sival, da Débora, Senhor, obrigado, Lina, pela da Mara, Pai, que está nessa célula, Pai. todos aqueles que Obrigado pela estão, vida dele, Pai. que E aqueles que não puderam entrar também, Senhor. sim, Senhor. Você conhece, Senhor, Pai. Você conhece a vida de cada um deles. Você conhece a vida da Maria Ângela, da Marta, Pai. Você conhece eles. Sabe, meu Pai, que eles precisam, Pai. Ah, papai, que a tua graça, que a tua misericórdia possa aumentá-los nesta noite, papai querido. E que Deus Santo, Espírito, papai. Ah, Espírito Santo, querido. Ai, Espírito Santo, querido, faz de conta a vida desses meus irmãos, das minhas irmãs, à noite. E enche eles, Pai, transborda-os da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Entra na vida da Mara, Pai, com providência nesta hora também, Espírito Santo. Senhor Deus. Coloca Ai, as tuas Espírito Santo, mãos aí, Pai. que Deus, o Senhor que intercede por nós. É o Senhor que intercede por nós, Espírito Santo. Reunião, Pai, te agradecer. Vai que encontra, Espírito Santo, e traga o refrigério. Deus, Traz o refrigério, Espírito Santo. traga renovo. Tudo que for falado nessa tela essa noite, papai. Todo louvor, Pai, aceita o louvor. Aceitar, Senhor, meu Deus, nossa gratidão nessa noite. E fala com cada um poderosamente nessa noite. Abre nosso coração. Abre nossa mente, papai, para que possamos ouvir, entender e compreender, Senhor, tudo que for falado nessa tela, Pai. E que possamos sair dela nessa noite, Pai, glorificando e exaltando o Teu nome. Porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Jeová Rafá, o Deus da provisão. Muito obrigado, Pai. Fique conosco, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém. Deus, aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Paz em nome de Jesus. Para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos para o louvor, então. Nós não tem dinâmica, vamos louvar. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Aí Deus. eu Glória. fiz dinâmica hoje, mas aí eu fui lá no Thiago almoçar, voltei, era 4h30 da tarde. Eu tive que resolver um problema aqui com a Sabesp, demorando e demorando. Quando eu vi, foi dando dor na nuca. Quando eu fui medir a pressão, já estava 19/15. Aí eu corri, né? Não é fácil, não. Mas Deus vai dar graça, viu, Mara? Deus Ah, vai dar eles... A Deus é bom o tempo todo. graça. É verdade. Tá louvando? Agradecendo a Deus. Pode louvar então, irmão Sival? Vamos louvar. Vamos louvar a Deus. Deixa Deus te usar, Deus. E hoje vai te usar dobrada. Seja a vontade de Deus, né? É a misericórdia dele. Glória a Deus. Então vamos adorar a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia, Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar.
mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Glória a Jesus, porque a palavra dele se cumpre. Amém? Glória a Deus, tanto assim. Glória a Deus. Já estou vendo a glória dele, a palavra dele se cumprindo. A Mara já está vendo um pouquinho melhor. Ó. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, tu és a vida em mim, o amor que não tem fim, pra sempre santo. Deus, tu és a vida em mim, o amor que não tem fim. Tu és Senhor e Rei, pra todo sempre és santo. Deus é santo, Deus é inteiro. E onde Ele está inteiro, amém? Quando Ele está trabalhando, quando Ele está do nosso lado, Ele está num propósito
completo por nós. Porque ela não Amém? tem cabo lá no hospital, tá? Mas vamos tentar. Tem aí. Parece que não tá aqui. Deus que o mundo inteiro fez e no ventre me formou, és Senhor, és Senhor. Das estrelas lá no céu, reinas em meu coração, és Senhor, és Senhor. Da solidão nunca mais sou levado em teus braços de amor, até o dia amanhecer. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 a vida em tuas mãos. Usa-me, Deus de toda a criação, que acalma o coração, usa-me, usa-me. Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel, usa-me, usa-me. Dos reis tu és sem igual, tua paixão lavou todo o mal, e sobre o trono tu estás. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 a vida em tuas mãos. Usa-me. Que possamos estar dispostos para o Senhor entrar em nós e nos usar, amém? Glória a Jesus. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 a vida em tuas mãos, Pai. Usa-me, minha vida em tuas mãos, Pai. Usa-me. Amém? Que em tudo possamos ser um instrumento de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse louvor tem tudo a ver com você. Você deixa ele te usar e ele usa te. Verdade. O senhor falou comigo? O senhor tinha falado comigo, foi isso? E hoje eu Ah, ela vai trabalhar
palavra. Esse louvor, ele tem uma história na minha vida muito interessante. Ele é da nossa querida cantora Cristina Mel, nossa irmã em Cristo. E eu, quando era criança, eu escolhia para cantar, os meus 7, 8 aninhos, queria uma oportunidade que o pastor me chamasse para cantar. Eu era, assim, muito fascinada o pastor me chamar. Então, todo domingo eu ficava, assim, na expectativa. E eu cantava muito, eu falava, Deus, eu quero ser um instrumento, me usa. E aí esse hino ficou martelado na minha mente. E eu cantava ele quase a vez que eu era chamado, porque era a minha vontade. Me marcou muito esse louvor, pela graça de Deus. Mas foi muito bom. É isso aí. A Creuza não fez a dinâmica, né? Mas ela vai eu não ia nem participar. Mas deixa eu... Oi? A Cleusa vai trazer a palavra. Ah, vou. Nossa. A palavra está com a Débora também. Nós podemos ir para a palavra então, né, Débora? Já vamos para a palavra? Eu tô sem a bateria aí, não sei se vai, mas eu quero ficar aqui. Mas está tudo com pouca bateria, mano. Não carregou. O meu está com 23%, o Robertinho agora deve estar com 28%. O meu tá com 23, Val. Oi? O meu também tá com 23, tomara que dê, né? Dá. Tranquilo. Dá sim. O meu, então, tá perdendo pra todo mundo, que o meu tá com 20. Vem cá, ficou aqui o cara. Tava muito ruim, sair correndo. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra, Débora? Vamos então, se pudermos ir, a gente já pode começar então. Vamos meditar um pouquinho nas pregações, né, que foram feitas ali do nosso pastor, nossos pastores da igreja, e foi uma mensagem maravilhosa, né, tanto o culto da manhã, nosso pastor Josué, e também o culto da noite, o pastor Luciano que pregou. E foi excelente a mensagem, e eu trouxe então um resumo um pouquinho daquilo que o Espírito Santo de Deus falou para os nossos corações, amém? Amém. Vamos fazer uma Cadê a oração. Cleusa? Acho que ela está ali. Vamos fazer uma oração para nós. Dá um jeito dos cachorros, os cachorros não param de latir. Para nós iniciarmos essa parte, podemos fazer uma oração, irmão Sival? Pode ser? Posso? Então vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, diante da tua presença nós estamos. Nós te agradecemos por esses momentos, Senhor, diante de ti. E pedimos que o Senhor venha neste momento, Senhor, falar conforme aquilo que o teu Espírito Santo quer, Senhor, trazer para os nossos corações, em cada vida, em cada, Senhor, família representada. O Senhor tem toda a liberdade de agir, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de falar. Nós te pedimos, Pai, se a tua presença. Dependemos de Ti, declaramos, Senhor, que nós necessitamos de Ti em todo o tempo. Desde agora para todo sempre, nós já Te agradecemos, Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então, como a gente estava começando a dizer, eu gosto muito de fazer uma leitura daquilo que é pregado, né, tanto da parte da manhã como da noite, espiritualmente, ver o que o Espírito Santo está falando e juntar. Porque aquilo é uma mensagem do dia para a Igreja de Cristo, né? Eu gosto muito, é uma forma de eu estar atrás do que o Espírito Santo de Deus está contando, assim, pra gente, né? E nós vimos que na parte da manhã foi lido em 1 Samuel 1:9, o exemplo de uma mãe por ser culto do Dia das Mães, e falando sobre Ana, a atitude de Ana e o próprio Deus ter fechado a madre de Ana. É interessante porque o pastor enfatizou bem, não foi as coisas, não foi inimigo, foi Deus que fechou a madre de Ana. E para tudo isso terminar numa oração em que ela pedisse para Deus algo que também ia ser para um trabalho de Deus. Quando a gente faz pedidos para Deus, Deus gosta que nós sejamos alguém que vai colocar a nossa mente em planos para Ele. Né? Senhor, eu quero algo, mas esse algo eu quero que seja abençoador.
Eu quero fazer um plano, se é algo para mim, mas um plano que abençoe o que o Senhor tem na minha vida. Se é para alguém, um plano que abençoe outra pessoa, mas que seja não só o fator da gente pedir para ficar se sentindo bem, mas para ter um crescimento, uma multiplicação de obras para a glória de Deus. E como que Ana ia multiplicar as obras através de um pedido de um filho? Ela multiplicou as suas obras diante de Deus quando ela consagrou um filho para trabalhar para o próprio Deus, né? Foi muito interessante. E aí ele fala que Ana orou, e mesmo sendo perseguida, ela não deixou, né, por causa da tristeza dela, a obra de Deus. Ela foi para o templo. Do mesmo jeito que todo ano seu marido ia, ela não deixou as obras de Deus. E o que acontece muitas vezes conosco é que quando a gente sofre uma angústia, uma luta espiritual, alguma coisa que acontece com nós que nos abate mentalmente, normalmente falando, a gente tem a tendência de deixar o nosso corpo enfraquecer, né? As escrituras têm aquela expressão, nossos joelhos ficam cansados, as nossas mãos ficam cansadas. Na hora que vem a luta espiritual, a gente já deixa aquilo atingir o corpo, já não aguento, não dá. Porque se for enfrentar as coisas espirituais medindo a nossa capacidade, nós somos menores que os anjos, né? Então, realmente, a nossa estrutura humana, ela não suporta. Só suporta vencer aquele que começa a ser ligado na vitamina de Deus. Nós temos um embrião espiritual ligado com Deus, profético, constantemente. Aí sim a gente vence todos os espíritos contrários. Por quê? Porque nós não estamos agindo conosco, nós estamos agindo no poder de Deus. E aí ele quem, por sua misericórdia, é quem nos renova. Então ela estava sofrendo por causa da Penina, né? Sofrendo uma tristeza muito forte, uma opressão muito forte. Ela não deixou de servir a Deus, ela continuou todo ano indo no altar, no templo, e naquele dia ela foi orar. E quando ela chegou pedindo a Deus, na angústia, Deus direcionou ela justamente para o que Deus queria, né? E acontece isso em nossa vida. Nas angústias que a gente pensa que a luta é em vão, não precisava ter passado, mas ela vai nos aproximar a um foco de Deus ainda melhor. Ela vai nos colocar diante de Deus, aguçar o rumo que nós precisamos, que ele tem na mente dele e vai passar para nós, né? O interessante e o importante é nós nunca nos afastarmos, mas na hora das dificuldades buscarmos mais da graça dele. Senhor, eu não tenho força, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes, né? E ali receber como Paulo, quando orou a Deus, disse, como é que eu vou vencer esse espinho? Ele diz, com a minha graça. Pede mais da minha graça, deixa ela te bastar, deixa a minha graça te transbordar, ela ser tão farta que você vai vencer esse espinho aí. É a minha graça que vai te bastar e você vai vencer. Deus deu a solução para Paulo que a graça dele queria vencer. Então, agora vamos para o culto da noite, Joel. O Espírito de Deus falou em capítulo 2 e o verso 28, algo muito interessante. Essa é uma das passagens assim mais preferidas que eu gosto das Escrituras. Porque fala sobre Deus invencível a qualquer estado da carne, do estado material, estado físico. Um Deus que ninguém vence, um Deus imbatível. Diz assim o versículo 28, e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens terão visões, terão sonhos, os velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. É interessante Deus falar sobre essa palavra na terra, porque no céu não tem velho, não tem filhas, não tem jovens, né? É aqui para a terra uma promessa poderosa de Deus, mesmo com tantas lutas e aflições, o Senhor diz, vai chegar um tempo que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E carne significa o estado morto, porque a nossa parte física, ela não tem vida. Se Deus não nos ajuda, a gente não consegue se levantar.
próprio Jesus, quando estava na terra, ele diz: sem mim nada podeis fazer, e tudo que eu faço é pelo meu Pai. Se ele não estiver em mim, não tem como fazer. Porque nós somos ligados ao poder da palavra que nos move pelo nosso espírito. Então, ele diz aqui: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É aquela hora que, quando o limite da carne chega. Quando nós olhamos e falamos: eu já fiz tudo e não tem jeito. A minha parte eu já fiz e não vi resultado. A parte da carne, ela foi a limitação completa. Desculpa que meu gatinho gosta de ouvir o culto. A carne é completa. Não tem jeito. Modéstia à parte aqui, os dois ficam na hora do meu ensaio dos hinos todinho aqui em cima de mim. Tem que ficar perto de mim, sabe? E a Cela também. Mas isso é muito bom. E aí o que acontece? Depois do nosso limite de carne, que nós não temos mais como sair, como viver. Senhor, a nossa parte já foi feita, parece que não tem solução. Deus diz: eu derramarei o meu espírito sobre qualquer estado que tiver, qualquer circunstância. E os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visões e os vossos jovens terão sonhos. E aqui a gente vê que, como que o Espírito de Deus ele é derramado? Qual o sinal dele primeiro? O primeiro sinal fala aqui sobre as filhas profetizar, ou seja, a visão do mover profético de Deus. Deus não age por fora, ele age por dentro daqueles que são os seus filhos, né? Porque nós somos o corpo, ele é o cabeça. Então começa quando o Espírito de Deus agir diante de qualquer estado da carne, ele nos levanta para profetizar. Por isso que ele levou Ezequiel lá no vale de ossos secos. Ele não disse: Ezequiel, fica olhando que eu vou profetizar, eu vou fazer acontecer. Não. Quando Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, ele disse: haja, e foi ele quem profetizou sobre tudo, e tudo aconteceu. Mas Ezequiel não, disse: agora não sou eu mais que profetizo. As coisas já são por meio do mover profético e da palavra. As coisas já são acontecimentos do meu poder. Então agora, o que vai acontecer? Agora eu fiz o homem que pode receber da minha imagem, da minha semelhança, do poder do meu espírito, e quem profetiza é ele. Deus nos direciona e nós profetizamos o que vai acontecer no poder de Deus sobre a nossa vida. Por isso que Deus estava esperando Ana, né? Deus esperou Ana chegar lá no altar e ela profetizou. Como que ela profetizou a benção dela? Quando ela orou e disse: se o Senhor me der um filho, ele será profeta. Ela definiu o que seria o seu filho. Ela definiu o que seria a resposta dela. Eu vou receber e vai acontecer isso. Então Deus diz: você profetizou porque você creu no mover da palavra profética. Então aí liberou a atenção de Eli, que estava passando ali achando que ela estava bêbada. Quando ela contou para Eli o que aconteceu, ele disse: seja feito conforme a vossa fé. Por quê? Porque o Senhor já deu da sua presença para nós. Agora nós plantamos as sementes do Espírito. O que é isso? A ação profética dia a dia na nossa vida, para que o Espírito de Deus seja derramado em toda a carne, em todo o nosso estado físico, externo, carnal, que esteja morto, independente da área, se é uma causa espiritual, uma causa emocional, uma causa material. Deus está pronto para ser derramado. E uma coisa derramada, ela não é limitante, né? Que a gravidade faz com que o peso de tudo que se derrame encha. Então, quando Deus é derramado, é algo que vai encher. Todo o espaço que seja de carne ou morto ou de insolução na nossa vida, Deus enche com seu Espírito. Só que a primeira coisa que acontece quando o Espírito de Deus realmente nos visita é a profecia. Os vossos filhos profetizarão. Começamos no nosso espírito, porque nós somos o corpo. Ele vai se mover por meio do nosso espírito. Nós começamos a profetizar. Porque estamos agora tendo uma diferença. Que diferença é essa? Quando o Espírito de Deus vem, ele muda a nossa visão. Quando você profetiza, você está falando algo que você está vendo pelos olhos de Deus, não pelo humano. Nós vivemos pela palavra. Hebreus diz: o justo viverá por fé.
E aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele, porque nós vivemos pelo poder da palavra. E tudo aquilo que está por meio da palavra, o Senhor vai dando força. Vai nos ensinando a semear aquilo que é o derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Amém? E aí, o segundo efeito diz aqui é que os velhos teriam visões. Meu Deus, como que no fim dos tempos desse, como que os velhos teriam visões, né? Por quê? A situação que as pessoas muitas vezes falam, o fim do mundo está chegando, está tudo sendo destruído. A gente sabe que o inimigo quer destruir, mas o cristão que recebe o derramar de todo o Espírito, ele terá visão. Quando o Espírito Santo ele chega, ele muda a nossa forma de enxergar, de ver. Por isso que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, se a forma de nosso olhar for conforme Deus vê, todo o teu corpo, o movimento físico terá luz. Então os vossos velhos terão visões e os vossos jovens terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Ou seja, fala muito aqui, está relacionado quando Deus diz através do profeta Joel sobre ver as coisas com os olhos de Deus e planejar. Porque sonhos trata-se de planejamento. Não é só, eu dormi e sonhei, uma revelação. Mas o sonho é um plano que nasce no nosso coração da vontade de Deus. Então Deus diz, para o ser humano, os meus filhos, nos últimos dias viverem na terra e conseguirem sonhar, conseguirem planejar, conseguirem ter visões do futuro e conseguirem sobreviver, só vai ser com o derramar do meu espírito. Só vai ser com uma porção dobrada do meu espírito para isso, né? Para conseguir vencer. Aqui para mim a internet está travada. Amém, vamos lá. Pode concluir? Então, vamos lá. Então, nós vemos aqui o plano de Deus para as nossas vidas, como foi dito ali através do pastor Josué. Deus sentiu a dor de Ana. Deus permitiu e acompanhou a dor de Ana. Mas quando ela realmente fez o pedido dentro de um plano, então Deus atendeu, porque era essa também a vontade de Deus. Deus queria um profeta, né? Então, os nossos pedidos não é só para receber, os nossos pedidos são para favorecer o reino de Deus, para favorecer Deus no nosso ambiente. Como Deus pode ter mais espaço para trabalhar na minha vida através dessa resposta? Como Deus pode ter mais espaço de poder agir, né, no meu ambiente com essa resposta? E quando nós fazemos esse pedido com planos para Deus, o Senhor tem a alegria de tanto se sentir incluído nas nossas petições e respostas, como também de conviver e cumprir um projeto dele, né? Quando José sonhou aquele sonho dos 2 feixes que se dobravam diante dele, ele contou para o seu pai e seus irmãos, não entenderam. Por causa do próprio sonho que José contou, ele foi parar já no caminho da realização, porque ele foi vendido, foi parar no poço, depois foi vendido como escravo. Ele não sabia que era o caminho da realização. Mas o Senhor Deus, que tinha feito um plano, e José tinha dito, eis-me aqui, por mais um caminho tão aversivo, o Senhor cumpriu. Então, quando a gente se entrega de Senhor, posso estar numa situação que eu não entendo, eu não sei como tomar mais direção, eu não sei o que fazer, mas eu me entrego a Ti, eu dependo de Ti, eu declaro que o Senhor tem toda a liberdade. Aí o Senhor age, né? Porque Ele sabe que nós entregamos. E um dos sinais é quando nós descansamos na presença dEle. E esse descansar é a mudança da nossa mentalidade. Então Deus está dizendo aqui, quando eu chego com o meu espírito, eu venço qualquer estado da carne. Mas eu preciso mudar a visão, eu preciso mudar os sonhos, eu preciso mudar os planejamentos. Porque muitas vezes a nossa forma de ver, nós ainda estamos colocando limites, né? A gente ainda olha para as circunstâncias e põe limites na nossa forma mental.
E Deus não é assim. Eu costumo muitas vezes tentar ajudar a minha mente nessa questão. Eu penso, se Deus estivesse com o corpo que eu tenho, na situação que eu tenho, com a idade que eu tenho, como que Deus reagiria agora aqui? Ele sendo Deus. Aí eu penso, bom, para Deus isso não vai ser difícil. Porque ele tem poder no mundo espiritual, emocional e físico. Então o que está faltando? Se Deus tivesse começado a pegar, com todo respeito, mais um exemplo. Se Deus tivesse começando a pegar um resfriado, porque a natureza é a lei da natureza. Jesus dormiu, Jesus comeu, Jesus acordou, Jesus vivia uma vida da lei da natureza. Se Deus estivesse pegando aqui um resfriado, ou Deus estivesse pegando um problema financeiro, como chegaram para Jesus e disseram, os seus discípulos não pagam imposto, tá devendo. Aí Jesus disse para Pedro, vai pescar. Ele já planejou algo. Você vai fazer algo para ganhar dinheiro. Você vai pescar e lá na boca do peixe vai ter a moeda. Ele foi lá, pescou e teve a moeda. Então, quando Deus ele está presente em nós, ele vai dar algo para a gente profetizar. Algo para a gente enxergar. Algo para a gente planejar e algo para a gente pensar e agir profeticamente. Aquela mulher, ela estava enferma há 12 anos. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, eu vou e vou tocar nele e serei curada. E se não fossem as pessoas perguntando, ela ia sair pelo caminho da multidão e ninguém ia saber nada. Por quê? Profeticamente, ela decidiu, eu sei que o poder de Deus existe. Eu vou até o poder de Deus e vou agir com o poder de Deus e descansar no poder de Deus. Então Deus está pronto, mas primeiro Ele quer mudar a nossa forma mental, os nossos limites internos e dizer, eu vou além da dificuldade, eu vou além da morte, eu vou além da escassez, eu vou além da limitação, eu vou além da necessidade, porque o meu espírito se derrama sobre toda a carne. Eu posso continuar dando esperança para o que não tem esperança. Eu posso continuar trazendo uma visão, um sonho, um plano, porque o meu poder, ele age, né? Agora, como que Deus vai fazer isso? Através de nós mesmos. Nós somos os instrumentos da palavra. E aonde a palavra chega, onde nós declaramos ela começa a mudar. Por isso que Isaías disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, sem que antes ela produza o fruto pelo qual ela foi enviada. Para tudo Deus já enviou uma palavra. O que está precisando? Eu avivar a palavra na área que eu preciso. Qual é a área? Eu vejo a área e profetizo aquela palavra sobre ela. Por quê? Porque Deus prometeu e a palavra dele é viva e não volta vazia. Nós somos um instrumento profético. Amém? Então, que o Senhor nos ajude, né, a reavivar, como Paulo disse para Timóteo, o dom, o poder profético do seu Espírito em nós todos os dias, principalmente diante das adversidades, né? Que cada um de nós temos diante de Deus, estamos sendo, não tem diferença de luta. O próprio Deus diz, todos têm uma medida e é exata, porque nós estamos sendo treinados pelo Senhor. E Ele quer que a gente passe, né, por todo esse treinamento e atue como filho de Deus realmente. E Ele está dizendo que, assim como Ana recomeçou a vida dela e ganhou o seu filho, ela se renovou de uma forma que ela já se levantou e não tinha mais tristeza sobre ela. O Espírito de Deus foi revigorante sobre a mente, a alma, o espírito, e ela se levantou e o Senhor a abençoou. Assim, que nós possamos recomeçar toda a direção da nossa vida, sempre mais perto de Deus, com tudo que nós pudermos, sempre mais, dizer, Senhor, o teu Espírito não tem dificuldade para o Senhor, eu creio e eu vou continuar crendo. Eu estou pronto para profetizar em todas as áreas da minha vida e eu estou pronto para restituir e restaurar tudo que o Senhor quer. Amém? Então, Deus está disposto, Deus está pronto e Ele vai agir com a sua palavra. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Pela graça de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Débora, por essa palavra maravilhosa.
Já vai tomar posse aí, Mário. Já vai tomar posse. Você já vai levantar já diferente, em nome de Jesus. Já vai levantar com um semblante aí diferente. É interessante a gente analisar a postura de atitude que Jesus tinha com os enfermos. Vamos pensar. Jesus chegava para o enfermo e dizia, ele não dizia, vem cá que eu vou estender a sua mão. Jesus dizia, você estende a sua mão. Você pega a sua cama e levanta e vai. Jesus sempre dava uma ordem para o enfermo ou o necessitado fazer alguma coisa. Porque era relativo entre a confiança com Deus e a atitude do próprio indivíduo a também receber poder de Deus e agir. Deus sempre faz milagre em sociedade conosco, ele não faz sozinho. Então a gente tem que crer, abraçar e também fazer a nossa parte, porque nós também temos poder de Deus sobre nós, né? Então, que a gente possa se levantar na força de Deus. E a gente tem que estar atento ao que ele está perguntando para a gente, né? Porque como ele perguntou para aquele coxo lá, né? O que tu quer que eu te faça? Em vez dele falar, eu quero que tu me cures, ele falou, não tem quem me leva lá no tanque. Porque às vezes... Até o tanque. Acho que ele pensou, eu vou falar para Jesus, não tem ninguém para me levar até aquele tanque, quem sabe ele me pega e me leva até o tanque. Às vezes a gente... às vezes a gente quer os milagres, mas Deus quer ver uma vontade assim, vamos dizer, um gosto de vontade ainda maior, né, de viver. Senhor, se o Senhor me der, no caso ali ele era cego, se o Senhor me der visão, eu quero viajar para tal lugar, eu quero fazer muito mais coisas, eu quero ter gosto de fazer, porque se o Senhor me abençoar, eu quero ter gosto. Então Deus quer essa nossa... Cada dia a nossa entrega, né, e o nosso desafio diante de Deus. É um desafio muito grande. Servir ao Senhor e não olhar para as circunstâncias deste mundo é uma entrega muito forte. Mas vale a pena. Vale a pena. Então vamos lá. Eu tô com uma dor de braço esquerdo. A primeira pergunta que está lá do Josué lá. Em uma narrativa conhecida de todos nós, Ana não podia ter filhos. Mas ela não podia ter filhos por quê? E como lidar com essa situação se a Ana fosse você? Eu ia pedir para Deus, se não me desse, é porque eu não queria que eu tivesse. Ela não podia ter filho porque ela é estéril, né? Mas como lidar com essa situação? E se Ana fosse você? Mas Ana tinha um propósito com Deus, e Deus tinha um propósito com ela, né? Porque Ana, foi Deus que deixou ela estéril, né? E para ser aborrecida por Penina, e até seu marido, Eucana, aborrecia ela, né? E ela chegou a ser aborrecida até pelo profeta. E Ana poderia ter desistido, né? De tanto aborrecimento, ela poderia ter aberto mão de tudo e falar, não quero mais, não quero nem saber disso. Mas Ana, ela insistiu, ela persistiu, né? Ela lutou porque ela queria. Aí, o que Ana fez? Peraí, eu quero ter um filho, até mesmo porque eu sou aborrecida por um, por outro. Então, mas eu preciso criar um propósito com Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para Deus, se Ele me der um filho, eu entrego ele. Eu entrego ele para a casa de Deus. E como a Débora disse, né? Deus tinha um propósito com a Ana também, né? Que Deus queria ter um profeta que ficasse ali na casa dele, servindo ele. E aí Deus deu a chance de Ana ter um filho ali. E a gente sabe que é maravilhoso, né? Que foi um filho exemplar, assim, que profeta de Deus mesmo, né? Quando ela pergunta, né, como que lidar com essa situação, né? E se fosse, eu acho que
todos nós aqui faria a mesma coisa que ela fez, né? Porque tudo que ela fez foi consciente, né? Ela não fez nada assim que prejudicasse, não fez nenhuma maldade, né? O que ela fez? Simplesmente orava, né? Ela orava e confiou a vida dela a Deus, como confiou a vida do filho dela a Deus. Acho que a gente faria a mesma coisa que ela fez, né? Jogar mesmo no pé de Deus. Tem sofrimentos que a gente não tem resposta humana, se não for realmente chorar nos pés de Deus, né? José não tinha resposta. Por que ele sofreu tanto, sendo abandonado pelos próprios irmãos, e foi parar numa terra que não tinha nada a ver com a dele, ainda como escravo e preso? Então são sofrimentos que, né, permissão de Deus, né? Só Deus pode responder. E o que é pior, né? Que ele nem guardou ódio, mágoa, raiva de nenhum dos irmãos dele, né? E foi outro milagre, né? Porque só uma pessoa realmente muito rendida a Deus pode suportar uma extensão de, digamos, de retaliação ou de ódio de alguém ou de maltrato de pessoas e suportar ali, aguentar ali, porque Deus tem um plano. Sofrer uma extensão de tempo grande não é brincadeira, não é fácil. Mas Deus tinha plano. E a primeira retaliação que Ana sofreu foi a Penina na vida dela, atormentando ela a vida inteira, né? Então, Verdade. Porque não é fácil, imagina. Você fica ali todo dia a pessoa ali, no diabético do cano. Então, mas se a gente prestar atenção, eu falo assim, igual hoje eu estava aconselhando a pessoa, né? Se você está realmente em Jesus, e Jesus está em você, cara, você não vai transformar o amor de Jesus em ódio. Você vai suportar. Se você está na palavra, se você está buscando a Deus, você vai suportar a afronta, você vai suportar. Porque Ana suportou, né, os insultos de Penina. Então, igual a pergunta falou assim, mas por que Ana não tinha filhos? Porque o próprio Deus fechou a madre dela. Não foi o próprio Deus que fechou a madre dela? Porque ele tem um propósito, igual José foi levado até o Egito e não parou por aí não, né? Lá ele foi tirado como mentiroso, como traidor, como tudo, e foi parar na prisão ainda e ainda até pediu para aqueles dois que estavam lá lembrar dele quando chegasse lá na presença do rei. E um nem falou e o outro esqueceu. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus tinha um propósito na vida de Ana também. Como Deus tem um propósito na nossa vida. Então, em vez de nós murmurarmos, em vez de nós ficar reclamando, peraí, vamos ver o que Deus tem. Ele tem alguma coisa para nós. Ele tem um propósito, mas ele quer que nós se posicione. Então, como que eu vou me posicionar diante de Deus? O que ele tem para mim? É perguntando, orando, tendo intimidade, relacionamento com ele. Senhor, eu não estou entendendo essa prova. Eu falo pela prova que eu estou passando, eu falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu ainda não descobri o que é, não sei por que eu estou passando isso. Mas essas aprovações, a gente está passando porque o Senhor tem algum propósito na nossa vida. Mas mentira dessa prova, Senhor, porque está difícil. Mentira dessa prova logo. Então vamos para a segunda, então. Você já sentiu alguma dor na alma a ponto de parar de se alimentar? E você gostaria de compartilhar esse momento da sua vida ou qualquer coisa de uma forma bem resumida? Então, diante dessa pergunta, eu assim, já, em algum momento, eu não lembro por que motivo, mas eu já, assim, acho que todos nós já passamos, né? Hoje eu não quero nem comer, você está, assim, num desafio tão grande, você fala, perdi a fome, não quero comer nada hoje, eu tô, né? Acho que todos nós já passamos. Aí eu fiquei pensando nessa pergunta, eu fiquei pensando, cara, eu já passei por isso, agora por que motivo eu não sei. Talvez lá atrás eu não entendia por quê,
Ah, não, eu Nem que seja por ódio, falando, hoje eu não vou nem comer, hoje eu não vou nem... Mas a gente acha que todos nós já passamos por isso daí. tenho um braço na minha cabeça. Alguém mais quer comentar? Eu me lembrei daquela passagem de Esdras, quando ele servia diante do rei, ou Neemias, um dos dois. E ele servia diante do... E de repente ele ficou muito triste, porque ele ficou sabendo uma notícia de Israel, e o rei percebeu que ele estava triste. Então tem alguns tipos de tristeza que vem, que é de Satanás para nos destruir. Mas tem tristeza que o Espírito de Deus está nos tratando, ele está nos movendo por dentro, né? Para um plano dele. E tem hora que a gente perde vontade de comer, às vezes fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo está tratando ali conosco, de nos alertar alguma coisa. E também, né, para quem faz a obra de Deus, tem a batalha espiritual, como o nosso irmão Robertinho estava falando no começo. Tem que estar em oração, né? Se a gente quer ser um instrumento de Deus, tem que estar em oração, todo o tempo. E é engraçado, né? É engraçado, né? Falar de alimento. Quando a gente se abstém do alimento, o próprio jejum, a gente vai dando espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. A gente vai se esvaziando para ser enchido. É verdade. Às vezes a gente está orando por uma pessoa e começa a orar tanto por uma pessoa, ou lembrar da pessoa e está intercedendo, que às vezes a angústia daquela pessoa, o problema, às vezes a questão espiritual daquela pessoa, a gente começa a sentir. E aí você perde vontade de comer ou de fazer alguma coisa. Você fala, o que eu tenho? Não é com você, é com a pessoa que você está orando. Então, discernir isso é importante, né? Gente, tanto que eu estou convivendo mais com uma pessoa e essa pessoa ela está muito carregada. Então. Mas muito, você percebe, assim, você olha para a pessoa, você vê que a pessoa só reclama, só murmura, implica por tudo e briga por tudo. E eu estou convivendo muito com essa pessoa. Gente, vocês não têm noção como que eu estou ficando. Então, dá um tempo que a gente começa a passar mal. E eu peço oração, porque vocês me ajudem em oração, gente, porque Exatamente. tá me dando uma dor no corpo, todo dia, aquele peso no corpo. Vai sugando, né? Isso. Aí o que tem que fazer? O que tem que fazer? O próprio Jesus, o que Jesus fazia? Atendia a multidão, mas ele se retirava e subia para um monte orar. Nós temos que ter um tempo, não é porque a gente é cristão, tem que estar perto da penina toda hora. Se a gente pode se afastar da penina, se aquilo está trazendo muita ira para nós ou muito desequilíbrio, tem que se retirar, porque Jesus, assim como retirava para orar, temos que manter o nosso estado espiritual com Deus bem, né? Então, tem isso também. É difícil, viu, gente? Não é fácil, difícil, não. Lidar com a penina não é fácil. Só Jesus. Não é. E o pior é que tudo que você fala para a penina, ela tem resposta na ponta da língua e quer convencer a gente que está certo. Mas todo penina é assim, filho. Ele só não tem o endereço. É luta, mas Deus dá graça. Deus dá graça. E no tempo certo, no tempo dele, ele clareia. Menina muda. É que agora é assim mesmo. E são pessoas que a gente chama. Eu já tenho menina aí. Hein? Ó, também? então vamos para outra então. Para que a família seja forte e cheia do Espírito Santo de Deus, precisamos estar atentos aos sinais dados por Deus. Você, pai, você, mãe, você, filho, está atento a esses sinais? Estamos. O começo da pergunta. Você não está na luta, tem dor no corpo, tudo, e está atento, mas você tem que estar ali firme, né? Infelizmente, eu tenho que estar firme, mas às vezes são pessoas que a gente tem que estar firme ali, para que Deus muda aquela situação, entendeu? é que, infelizmente, ela faz parte do meu círculo, sabe? Não tem como eu fugir. Eu Mas entendo.
Mas a gente tem que estar realmente com nossos ouvidos atentos aos sinais, porque Deus fala com a gente toda hora. Às vezes a gente não presta atenção, mas nós temos a resposta de Deus a todo momento. E às vezes Ele mostra para a gente em sinais, né? Visões, no sonho, sabe? Às vezes em palavras. A gente tem que estar muito atento ao que acontece ao nosso redor. Viu, Cleusa? Oi? Sempre tudo uma coisa. Deus não te dá um fardo que você não pode carregar. Com certeza. De jeito nenhum. Eu tô aqui com dor no braço, com dor nas pernas, sem ela aguentar, tá me dando até calafrio. Mas Jesus sabe exatamente o peso que tinha aquela cruz, claro que ele sabe. né? Ele, E assim é o que ele passa para nós. Mas é verdade. A outra, a letra está tão pequenininha e eu tá batendo reflexo. Uma vida mais ou menos espiritual é um convite à tribulação dos dias difíceis? E o que dizer dessa frase? Mais ou menos é. Porque se é mais ou menos, você não está nem dentro nem fora. Aí as tribulações, bem, a gente já passa por tribulações, porque nós teríamos aflições aqui. E aí, em cima do muro, igual a Mara fica, aí vem mesmo. Nossa, Mara, você adivinhou meu pensamento. Eu ia falar exatamente aqui. Filha, se você está em cima do muro, as tribulações. E não vem só para... Olha Deus falando com você, Mara. Ó, ela não tem lugar pra gente ficar, né? Da igreja. Ela em cima do muro não pode. Olha aqui, eu estou em cima do muro. Mais pro lado, Tem saúde que está lá dentro, pelejando, orando todo dia. O joelho posto ali e vem. Sabe por quê? É do mundo, gente. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E Deus falou que aqui nós teríamos a presença. Mas confiar nele, porque ele venceu o mundo. Entendeu? Sim. E nós vamos vencer também. Nós somos mais do que vencedores. Amém. Em nome de Jesus. Ó, eu tô assim, ó, Jesus, segura essa dor no meu braço até acabar a célula, segura. Mas Deus Ele vai curar. Você não pode carregar. Tá? Derrama a bênção sobre a tua vida. Claro que derrama. Quando acabar essa célula aqui, não tem uma dor aqui nesse corpo. Amém. Eu creio. Eu entro assim, eu profetizo que quando acabar a célula, pelo menos eu vou ter uma noite de descanso e sem dor. Amém. Amém. Jesus. Então, muitas vezes você está dentro da igreja, gente, e não tem esse ato de profetizar. Débora, tudo que eu quero eu falo. Eu profetizo em nome de Jesus que isso vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Tem que profetizar mesmo. Eu sou a mulher que confunde as pessoas. Eu falo isso, porque as pessoas veem, eu tô louca, a Mara, né? Mas não sabe o tamanho da convivência do meu diálogo com o homem lá em cima. Que bom. Deus. Isso é muito importante, Mara. Glória a Deus. As famílias precisam de aprender quais são os principais motivos da sua opinião. Pelo que devemos nos aprender e como... Não, pelo que nós devemos aprender como família. Entendi nossa pergunta. Oi? Famílias precisam de se aprender. As famílias precisam se aprender. Se aprender. Quais são? Então, pausa aí. Está fazendo uma pergunta. Está fazendo pergunta. As famílias precisam se aprender? Quais são os principais motivos, na sua opinião? E pelo que devemos nos aprender com a família? 3 perguntas, na verdade. Mais uma cada vez. As famílias precisam se arrepender, né? Se arrepender, não é aprender, não. Se arrepender, gente. Porque tá dando reflexo, é muito pequena a letra e eu não. Não é você que você fazendo. É o da noite.
É da pregação da noite, né? Na verdade, são 3 perguntas. As famílias precisam se arrepender? Está perguntando. Eu sei. Precisa? Sim, Todos nós, todas as Todos famílias têm que se arrepender. a nossa falta de paciência, né? Arrepender e buscar a presença de Deus. Presença. Cheio do Espírito Santo. Se a gente não buscar a presença dele, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. E se nós não for cheios, nós não vamos derramar na vida dos outros. Quais são os principais motivos, na sua opinião, de que as famílias precisam arrepender? Quais são os principais motivos? Eu acredito assim que uma das aflições, né? Uma das aflições nas famílias é quando existe alguma questão que diante da palavra de Deus alguém não está querendo ceder. Se a pessoa ela não cede para a palavra de Deus, o que acontece? Ela se torna alguém que está resistindo a Deus. Então, Deus vai começar a lutar com aquela pessoa. E quem está do lado vai começar a sofrer os efeitos também. Porque Deus está, confrontando até que aquela pessoa entenda a importância de ceder para a palavra. Então, não é fácil estar do lado de alguém que está confrontando a palavra de Deus. Porque é como o povo de Israel, naquele tempo que Moisés teve as 10 pragas e teve que ir visitar Faraó por 10 vezes. Meu Deus do céu. Enquanto aquele processo não terminava, Deus estava enfrentando Faraó e Israel ali acompanhando e sofrendo. Porque não é fácil, né? E em cima disso aí, pelo que devemos nos arrepender? Tem tanta coisa que nós devemos nos arrepender, né? Arrepender por aquilo que nós nunca tentamos fazer. Verdade. Pela entrega, pela busca. Quantas coisas a gente tem que se arrepender, cara? Às vezes eu falo assim que às vezes a gente tem que se arrepender pelo... Confessar, né? Mesmo você sabendo se vai dar certo ou não, a gente tem que arrepender por ter feito do que se arrepender por não ter tentado. Porque às vezes se você tentar, pode ser que dê certo, né? Ia dar certo. Mas eu acho que tem tantas coisas aí que a gente tem que se arrepender, porque a gente peca constantemente também, né, gente? Verdade. Nós somos humanos. A gente pecamos em palavras, a gente pecamos em julgamento, porque sem querer a gente acaba julgando. Né? Nós somos falhos. E um dos arrependimentos que a Bíblia diz... Isso que é pior. A gente julga uma família que nós criamos. Ela não está aqui. Entendeu? É difícil. Muito. Um dos arrependimentos que a Bíblia diz que nós vamos ter diante de Deus, quando a gente vê a face dele, é o fator da gente perceber o quanto ele estava perto de nós e muitas coisas a gente deixou de viver e fazer por achar que Deus estava meio longe, meio distante, meio... A Bíblia diz que nós vamos chegar diante dele, não vai ter mais nada para perguntar. Tanto quanto ele estava próximo de nós e a gente não conseguiu ter essa noção, né? Se a gente tem cada dia um pouco mais de noção que Deus, nós somos o templo vivo e que ele está perto, a gente vive mais tranquilo e consegue fazer, como a irmã Cleusa disse, muitas coisas sem medo, né, irmã Cleusa, para arriscar. É verdade, com certeza. Fala, você está muito quietinho. Ele está ouvindo. Ele vai falar agora, ó. E por que Deus quer tanto derramar o seu espírito à família? Aí, Roberto, agora eu vejo. A família foi criada por Deus, né? E o inimigo, infelizmente, tem drenado o que Deus derramou na família. O amor, o carinho, o afeto, o perdão, a amizade, o companheirismo. Essa pecinha que a gente está aqui, usando, né, o celular, destruiu as famílias. Numa mesa de almoço, jantar, fica espalhado assim, cada um no seu cantinho. É verdade. Então, quanto que a família, Deus quer que a família resplandeça o amor, o carinho, o afeto. O quanto é lindo ver uma família unida, né? A família cheia de amor para dar.
Mas o inimigo sabe disso. Por isso que ele coloca tanto lixo, né? Emocional, físico, sentimental, oprime a família, para que ela não resplandeça a glória de Deus. É verdade. Mas se a gente entende isso, a gente não pode deixar isso acontecer. Verdade. A gente tem que amar mais, se doar mais, pedir perdão por cônjuge mais. Verdade. E uma palavra para a Creuza é começar a profetizar sobre essa vida aí dela, Creuza. Tá vendo? Esse Começa a profetizar cura, libertação e transformação da vida dela. Glória a Deus. Amém. É verdade. Então é isso aí. Glória a Deus. Então, Deus quer ver famílias cheias do seu espírito, vivendo o seu propósito e espalhando a verdade a outras famílias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Então, o intuito dele é que nós alcançamos outras famílias, que nós derramamos É que assim, né? Espírito, a palavra dele sobre as outras famílias. Na verdade, nós precisamos esvaziar, né, no nosso coração para que o Espírito Santo nos enche, nos transborda, para que a gente possa derramar na vida de outras pessoas. Verdade. Certeza. E é o que a gente tenta fazer, igual na célula, tudo, é derramar a palavra de Deus mesmo sobre É vidas, verdade. né, alcançar vidas. Pode ter certeza que derrama. É alcançar a vida e o intuito é isso aí, alcançar mais famílias, né? Porque, nossa, gente, o que a gente vê de família destruída por falta de conhecimento, por não conhecer Deus. É o que passa de família destruída ali pelo espaço família, né? No SOS Casamento. É verdade. É, Cruel. tá bem, né, que muitos saem restaurados dali, né, Robertinho? Louvado seja Deus, né? Porque nos últimos tempos as famílias têm valorizado mais o casamento. Sim. De uns tempos para trás, o pessoal casava, separava de boa. Igual eu comentei aqui na tela, acho, daquele irmão lá da congregação lá, que o ancião falou para ele assim, não tá bom, vai no fora e separa. Olha que mentalidade é essa. Né? Isso é um conselho que você dá para uma família? Misericórdia. Não Oh, tem meu Deus. e ancião ali, não tem nada. Mas é isso aí. É isso aí. Então, acabaram-se as perguntas. Vamos para a oração, né? Vamos para os pedidos de oração. A oração eu quero para minha vida, para a vida da minha filha, Seu pela para vida da minha minha família, dos netos. Vida, pela do meu esposo, pelo nosso financeiro. pela vida do Robertinho, da Principalmente. Magali, da Maraísa. Pela saúde, Né? pela família dessa célula. Amém. Eu peço por mim, pela minha família, meus pais, isso. O Senhor abençoar. Pela vida do seu Eu filho, peço da mais mulher. conversão e mais a vivacidade nas famílias. Que falta muito. Precisa muito amor nas famílias. As famílias precisam ser mais amadas, mais unidas, mais. Bom, não tem Nós conversa. precisamos ter mais empatia um pelo outro, né? A gente, às vezes a gente deixa se levar pelo o acontecimento do dia a dia e esquece de olhar para aquele que está necessitado até de uma oração, de um É verdade. de ouvir ele, né? Às vezes ele só quer que você ouve ele. É isso aí A mesmo. gente precisa ser mais fraterno, a gente precisa ter mais sabedoria, pedir mais sabedoria de Deus, mansidão, E mais para passando isso para as pessoas, né? É. Porque a gente vê o amor de muitos se esfriando, muitos buscando as coisas do mundo aí, e a gente vê que está tão próximo ao fim, né? E quando a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, quanta gente aí na ganância, isso, na soberba, na arrogância, vendo que o mundo já está indo para o fim, né? Jesus já está voltando, cara.
Mas que Deus nos dá graça, que nós alcançamos famílias, que nós alcançamos pessoas aí para mudar esse mundo aí. Como uma bandeira de ouro. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi pro menino ali pegar uma carne ali pra mim. Um filé mignon, um contrafilé, Sei lá no eu ponho o meu nome dos meus bifes no Google. Esse aqui é o meu filé mignon. Isso aqui. Eu dou glória a Deus. Mas como eu tava falando, né? A gente precisa mesmo aí estar orando pelas pessoas, que a gente vê o amor de muitos se esfriando, gente. A gente fica assim, até meio... Eu fico triste, cara, porque eu vejo, meu Deus, conta... Parece que as pessoas perderam o amor, o ódio tá tomando conta, sei lá, é muito complicado. O duro é levar essa falta de amor pra dentro da casa do pai, né? Mas como eu tava falando, Robertinho, que eu ia estar falando, até caiu, né? Igual o Rezende falou, né? Eu sonho com todos nós morando no céu, né? Todos nós indo morar no céu. E é isso aí, gente. A gente vê a falta de carinho, a falta de atenção da família. Agora a gente vai pra igreja, a falta de referência, né? Falta de temor. Falta. E o que está faltando muito também, gente, é o diálogo entre pais e filhos, que não tem mais, gente. Amor, tem paciência. Pais não tem paciência, os filhos também não. Aí vira Tem, e os filhos estão fazendo o que querem, e os pais estão vendo e não estão nem aí, e não repreende. Os filhos parece que crescem eles que querem mandar da gente, acho que a gente for velho. O que acontece? Uma criança de 5 anos tem um iPhone. Verdade. É bíblico isso. Quando você é mais novo, você leva seus filhos aonde você quer. E quando você fica mais velho, eles te levam aonde você não quer. É bíblico. É bem por aí, né? Então vamos ensinar eles no caminho do Senhor, que eles vão... Tem que inculcar mesmo, né, a palavra, né, até entrar na cabecinha deles, né? É verdade. Mas pra gente dar uma coisa pra pessoa, a gente tem que estar cheio também, né? Com certeza. Ah, sim. Gente, minha perna está muito boa. Vamos orar para Deus dar graça para nós poder estar buscando a presença dele em todo o tempo. Os pedidos de oração são os mesmos, né? Saúde, família, financeira, emocional, espiritual. Saúde, principalmente. Amém? Amém. É muita gratidão por tudo que Deus tem feito por mim na minha vida, viu? Amém. Vocês olhem gratidão que o Agora nós Senhor... está com tempo, vamos estar cada um orando um pouquinho. Então, Eu não quero, eu não eu não quero ver a hora que o Rezende pôr todo mundo para orar lá, cara. Eu quero ver. A Cidinha já falou pro Rezende, ó, Robertinho. Pelo amor de Deus, não pede pra me orar, não. Ah, é? Então tá bom. Eu tive a experiência quando faz muito tempo. Quando o tempo do Rogério Pina, você não lembra dele, acho. A gente tinha a cela na Rua Outono ali, que ele morava ali. A Magali ia comigo lá. E eu lembro que Deus pegava a Magali, cara, a Magali punha a mão nas pessoas e começava a orar com ousadia, cara. Glória a Deus. Com ousadia. E ela tem medo, cara, de orar. Só que Deus pegava ela e fazia ela orar para as pessoas.
É o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que Com certeza. vai Só a gente abrir a boca. palavra. É só abrir a boca. Ele usou até a jumenta para falar. Você entendeu? Ele usou até a jumenta para falar, cara. Deus tem muito para acrescentar nas nossas vidas, só que a gente tem que dar o primeiro passo. É verdade. Então vamos estar orando, eu oro um pouquinho, a Débora ora um pouquinho, você ora um pouquinho e dá uma bênção apostólica. Pode ser? Mara, você já aprendeu a dar uma bênção apostólica, Mara? Não aprendi, não. Pode. Então vamos estar orando. É só, Mara, é só ler 2 Coríntios, o último capítulo, o último versículo de 2 Coríntios, está a bênção apostólica lá. Você pode ler se quiser. Eu já li para ela. 2 Coríntios, capítulo, o último capítulo, o último versículo. Grande amor de Deus, é isso, né? Depois vou tentar. E não precisa ser igual o pastor Rogério ora, não. Os outros pastores, o pastor Luiz não ora do jeito que ele ora, sem dar a bênção apostólica do meu jeito. Mas eu gosto daquela. Então vai naquela. Tá lá em Coríntios. Igual a Débora falou, 2 Coríntios, aqui, ó, o último capítulo. E o último versículo. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu faço culto aqui com a minha mamãe, né? E ela sempre põe eu para fazer, para dar a bênção apostólica. Quando eu vou falar a bênção apostólica, decoro, eu sempre confundo. Eu ponho Jesus para fazer o serviço do Espírito Santo, eu ponho o Espírito Santo para fazer o serviço de Jesus. Aí ela dá risada. Aí eu tenho que sempre abrir a Bíblia e ler, porque eu confundo. Eu coloco o amor do Pai em Jesus, a graça do Espírito Santo eu ponho no Pai, sabe assim? E eu acabo confundindo, aí eu tenho que ler. Aí eu decorei esse 2 Coríntios aí. O local. O amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo está em você. Só falta um pedaço. Então, eu confundo. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, porque eu invito o pastor. Eu confundo, porque para mim, quando fala da graça, eu penso no Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a consolação. Então aí eu acabo falando a graça do Espírito Santo, e aí eu acabo confundindo, falar, tem que ler. Robertinho, o Fabrício está falando lá para a gente fazer uma organização, ó. Graça e paz, vamos organizar. É porque o pastor Rezende falou que vai ter o culto do empreendedorismo com o Daniel, e o Daniel pediu pra gente arrumar lá, ver o que a gente faz. Aí o Fabrício tá pedindo pra organizar. Entendi. O que é pra estar servindo, né? Mas vamos lá, tá bom. Ô, Débora, tá no 2 Coríntios ou no 1 Coríntios? É o 2, o capítulo 13, e aí é o último versículo. Então, o 7 aqui, que é o último do capítulo, estamos orando a Deus para que não façais mal a alguns. Mas não para que simplesmente... 2 Coríntios. É o 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 13. 13, o último versículo. Último versículo. O último versículo do 13, amor. 27. Depois vai para Gálatas. Não. Vamos ver, peraí. Não. 13, até 13 também. Gálatas é lá embaixo, é isso mesmo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Aí eu faço confusão, minha mãe dá risada. Termina no 13, né? Então. 13. Amém? Vamos estar orando então? Amém. Papai querido, é no nome de Jesus que nós rendemos graças a Ti, Pai, por esses ensinamentos, por essas palavras que nós ouvimos, Pai. Que nós não sejamos só ouvintes, Pai, nem leitores, Pai, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, Pai. Pois a Tua palavra é que nos concede, Pai, estar buscando ter comunhão contigo, Pai, ter alinhamento contigo, Senhor.
e que nós possamos ser servos fiéis a Ti, Senhor, Verdade, e levando a Pai, Tua verdade. palavra a todos os necessitados, Pai. Nesta noite nós queremos Te agradecer e te pedir, Pai, que nos conceda, Pai, estar orando um pelos outros, Pai, e que as nossas orações subam aos céus, Pai. Chega o nosso clamor a Ti, Pai. Verdade, Eu oro a Ti, Pai, pela Pai. vida dos nossos irmãos, pela vida do Robertinho, Olha pela pela minha vida da Maraísa, pela vida da Débora, pela minha vida, pela vida da Neuza, Pai, e de todos os nossos familiares, Pai, para que o Senhor entre com cura, com restauração, com libertação, Senhor. Também te peço pela vida daqueles que não puderem estar conosco nesta noite, a Martinha que pediu oração pela vida dela, Pai. Também quero incluir a Elza, Pai, nessa oração, Pai. Que o Senhor vai de encontro ao esposo dela, Pai. Toca no coração do esposo dela, Pai. Que ele possa, Pai, ter um coração quebrantado, Pai. Onde ele possa permitir que ela te busque. E que ele também possa te buscar, Pai. Seja na vida de cada irmão, de cada irmã dessa célula, Pai. Abençoa, Pai, a noite de cada um deles, Pai. Faça o teu querer sobre as nossas vidas. Pai, te peço também por esse alinhamento de obreiros que vai estar iniciando agora, Pai. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guia, Pai. E que o Senhor nos dá sabedoria e discernimento, Pai. Para que nós possamos servir na tua casa com gratidão, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém. Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, nós te louvamos, seguindo te agradecer, Senhor, esses momentos de oração por essa célula, por cada integrante. Jesus, nós pedimos, recebe, Senhor, esses períodos de oração, esses períodos de culto, Senhor, online diante de ti. Nós pedimos que o Senhor venha, Pai, receber adoração, louvor, que cada palavra, Senhor, anunciada, Pai, ela venha trazer o fruto do seu Espírito, Senhor, para as nossas vidas, para cada família representada, seja na área espiritual, seja na área emocional, na área física. Senhor, age, Pai, com o poder do teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade de enviar a tua palavra, que possa haver frutos, Senhor, que possa haver, Senhor, frutificação daquilo que é o poder do teu Espírito Santo, renovando, Senhor, fortalecendo nossas vidas, os ossos, Senhor, espirituais, emocionais e físicos, para que nós possamos profetizar e declarar, Senhor, o teu agir. O Senhor tem propósito em todas as áreas na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, sobre a terra. Que se cumpra a tua palavra, que se cumpra a tua direção sempre mais, Pai. Nós dependemos de ti, Senhor, e colocamos cada integrante, cada representante familiar. Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, todos os pedidos, todas as causas, Pai. Visita pelo poder do teu nome. Repreendemos como a tua palavra nos ordena, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, todo mal, toda força contrária, toda seta nós desfazemos em nome de Jesus pelo poder da palavra e declaramos, Senhor, a tua liberdade, a tua salvação, a tua libertação, a tua cura, a tua transformação, o teu encher do Espírito Santo, o teu batizar, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós já te agradecemos, Pai, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Pai amado, querido Santo, te agradecemos nessa aula, Pai querido, por esse tempo lindo com o Santo Deus, Pai. Te agradeço por essa célula, Pai. Te agradeço pela vida do Simval, da Creuza, da Débora, da Mara. E todos os nossos irmãos, ó Pai, que não conseguiram entrar, Senhor, tu os conhece, conhece a vida da Marta, o que passa na casa dela, da Elsa, a vida da Matilda, Pai. Ah, o Senhor conhece cada família, Pai, das dificuldades. Mas eu creio que o Senhor correndo ao do pecado, do juízo. E Deus querido, o Senhor possa entrar com providência nessas casas. A providência na vida de cada um, Pai, nessa célula, Pai, trazendo o refrigério, curando a alma, fortalecendo o espírito, ó Pai querido, para que eles possam permanecer em toda e qualquer dificuldade, ó Pai querido. Abençoe esse Simval, Pai, a vida financeira dele. Assim, Pai, peço que o Senhor faz uma pessoa idônea, uma pessoa séria para trabalhar com ele. Abençoa a Débora, seus pais, é uma criança que se havia mais. Abençoa a vida, Senhor.
que todos fazem parte da célula, que da Mara, Pai, que está precisando de cura, que possa dar o espírito na vida dela, que o Senhor possa dar muita graça para a criança trabalhar com essa pessoa do lado dela, dar ela estratégia, sabedoria, papai, que Pai, quebrado, Pai, a maldição da vida dessa pessoa, e ela glorifica o seu nome, Pai, de falar, papai, Pai amado, que entregamos essa nossas vidas em tuas mãos, papai querido. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Fica com nosso Pai, fique conosco, papai. Toma a frente, ó Pai, das pessoas que não participaram da célula, ó Pai. Toma conta dos familiares, ó Pai, das pessoas, ó Pai, que não entraram nessa célula. Guarda a nossa casa, guarda os familiares também, papai querido. Em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Faça com suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Porque O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagre. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Graças a Deus. Amém. Deus Ótima semana. Amo vocês. Amém. Nós Não também. sou hipócrita sem falar nisso. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Débora, por estar com a gente. Amém. Obrigado para Débora. Será dado, Estava Mateus. sua família aí, Débora. Pode deixar, será dado. Nós agradecemos. Um abraço, irmã Cleusa. Amém. Uma ótima semana para os irmãos. Amém. Fala pra eles Tchau, qualquer tchau, dia eu vou abençoe. aparecer lá, hein? Amém. Deus abençoe. Então vamos adorar a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Glória a Jesus, porque a palavra dele se cumpre. Amém? Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Já estou vendo a glória dele, a palavra dele se cumprindo. A Mara já está vendo uma coisa que melhora. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, tu és a vida em mim, o amor que não tem fim, pra sempre. Santo Deus, tu és a vida em mim, o amor que não tem fim. Tu és Senhor e Rei, pra todo sempre és santo. Deus é santo, Deus é inteiro. E onde Ele está inteiro. Amém? Quando Ele está trabalhando, quando Ele está do nosso lado, Ele está num propósito completo por nós. Porque não tem cápsula no hospital, tá? Mas vamos tentar. Vem aí. Deus que o mundo inteiro fez e no ventre me formou, és Senhor, és Senhor. Das estrelas lá no céu, reinas em meu coração, és Senhor, és Senhor. Da solidão nunca mais sou levado em teus braços de amor, até o dia amanhecer. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus. Me achego a tu.
Deus de toda a criação, que acalma o coração, usa-me, usa-me. Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel, usa-me, usa-me. Dos reis tu és sem igual, tua paixão lavou todo o mal, e sobre o trono tu estás, tu és a vida em mim, tu és destino meu, usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz, usa-me, usa-me, usa-me. A vida em tuas mãos, usa-me. Que possamos estar dispostos para o Senhor entrar em nós e nos usar, amém? Glória a Jesus. Tu és a vida em mim, tu és destino meu, usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz, usa-me, usa-me, usa-me. A vida em tuas mãos, Pai, usa-me. Minha vida em tuas mãos, Pai, usa-me. Amém? Que em tudo possamos ser instrumento de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse louvor tem tudo a ver com você. Você deixa ele te usar e ele usa você. Verdade. O senhor falou comigo? O senhor tinha falado comigo, foi isso? Eu Ah. ela